Olá, estamos iniciando um novo episódio da websérie Infraestrutura numa visão 360 graus. Eu sou Luiz Afonso Sena, engenheiro civil, mestre e PhD em transportes, e vou ter então a oportunidade de falar no episódio de hoje a respeito da infraestrutura sob a perspectiva das instituições que existem no país para que se possa prover infraestrutura na quantidade e na qualidade necessárias para o desenvolvimento do país. O Brasil possui um conjunto de ministérios em que são planejadas as ações e a estrutura necessária para que o país possa se desenvolver. Então temos lá o Ministério de Transportes, Aviação, Energia, a parte de água, que é uma parte extremamente importante, e do saneamento, né? Alguns órgãos executivos, como por exemplo o DENIT ou o Operador Nacional do Sistema de Energia Elétrica. Temos equivalentes também nos níveis estaduais, como por exemplo os departamentos de estradas e rodagem. Cada estado tem o seu. Então todos esses órgãos eles precisam estar articulados para que a infraestrutura, no caso de transportes, ou de energia, ou de água, né, ou de fornecimento de gás, por exemplo, natural, elas possam estar disponíveis, insisto, na quantidade e na qualidade necessárias. Além das estruturas de Estado, que são essas que eu mencionei antes, nós hoje também temos um conjunto de novas instituições, como, por exemplo, as agências reguladoras. Por que isso aconteceu? Porque o país nós estamos, na realidade, no meio de um grande movimento de reestruturação do Estado, né? Normalmente a pessoa fala a reforma do Estado. O que a gente está fazendo desde a década de 90 é chamando também o setor privado para que possa participar do esforço de provimento de infraestrutura para o nosso país. Então, no caso, por exemplo, das ferrovias, então existe uma agência nacional, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é responsável por regular o sistema ferroviário nacional. A mesma coisa acontece com as rodovias. No caso do saneamento, que, diga-se de passagem, nós também estamos no meio de uma revolução que está acontecendo. Por quê? Porque muitos estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, um dos estados que até é uma espécie de referência pela sua dinâmica cultural, econômica, etc., apenas 20% do esgoto é tratado. Então nós estamos no meio de uma revolução de transformar estes 20% de esgoto tratado em praticamente 100%. Para isso foi necessário um conjunto de concessões de serviços. Então cada estado, em princípio, fez uma concessão e chamou o setor privado, que tem metas absolutamente claras de investimentos e toda uma alteração técnica para conseguir viabilizar esses investimentos todos e prover este salto de qualidade. Para isso, existe a Agência Nacional de Águas, que é quem regulamenta o setor, que juntamente com as agências estaduais, então consegue dar e prover a articulação necessária, todo o amparo legal e regulatório para que se possa, então, desenvolver as atividades de engenharia, econômicas, administrativas, etc., e chegarmos a esta que se chama acessibilidade universal, ou seja, toda a população estar atendida com esgoto tratado, que, diga-se de passagem, é o mínimo que se espera de um país que a gente pode chamar de um país num bom nível civilizatório. Bom, então pensando sobre se essa infraestrutura da estrutura do Estado está adequada para os desafios atuais e principalmente para os futuros, né, eu diria que nós temos que fazer grandes melhorias ainda. Entre elas, a articulação
entre os vários níveis. Muitas vezes, em países assim como o Brasil, a gente acha que o governo federal é uma coisa, o estado é outra e o município é outra. Na realidade, a eficiência sistêmica que a infraestrutura requer precisa que todos esses organismos estejam absolutamente integrados para que as decisões e que os recursos cheguem da forma mais eficiente possível, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa dessa renovação, desta melhor eficiência sistêmica dessas instituições que compõem este acervo de institucional, tanto o município quanto os estados acabam criando ou já têm muitas instituições. E a qualificação técnica dessas instituições é absolutamente fundamental. Então, pessoas qualificadas atuando e operando nessas instituições é absolutamente fundamental. Por exemplo, no caso da energia, existe uma parceria muito interessante entre a ANEEL, que é a entidade regulatória nacional, que tem uma parceria com as agências estaduais para a fiscalização e toda a regulação da distribuição de energia, por exemplo, né? Bom, então, pegando mais um exemplo de transportes, né? Nós temos redes de transportes, que normalmente transporte é aquela área que chega mais diretamente nas pessoas, né? Então nós temos redes municipais, redes estaduais e a rede federal. Para as pessoas não interessa se ela está andando numa ou na outra, o que ela quer é qualidade sistêmica para se deslocar para o trabalho, para o lazer, enfim, para a atividade que for. A propósito disso, eu tenho um número, né? Então todos os nossos episódios a gente traz um número como este, 12%. O que significa esse 12%? Significa que tão somente 12% das rodovias do país, cerca de 1.700.000 quilômetros de rodovias que o Brasil tem, tão somente 12% é pavimentada. E lembrando que desses 12% pavimentado, a Confederação Nacional de Transportes tem alertado nos estudos anuais que faz que cerca de metade dessas rodovias estão em más condições. Então significa que o nosso desafio para que a gente possa estar no mesmo nível que os países com os quais nós competimos ainda tem muito a ser feito. Pensando aqui um pouquinho mais sobre a questão de como são geridas e conduzidas essas instituições, no Brasil a gente ainda tem um hábito, que eu diria que não é dos melhores, de haver uma influência externa, política, sobre os quadros técnicos, que precisa ser aperfeiçoado para que as instituições possam operar na sua plenitude. Isto gera, às vezes, uma burocracia adicional que é motivo de críticas, né, e reclamações do setor produtivo, que muitas vezes acaba observando um retardo, um atraso nas tomadas de decisão e na implementação das políticas. E para finalizar o nosso episódio de hoje, então fica uma dica, coisa que estamos fazendo em cada um dos episódios da nossa websérie. Então eu vou apresentar aqui, e eu acho que é importante vocês darem uma olhadinha, né, todos observarem, uma cena muito interessante que significa que no dia 13 de setembro de 1967, a Suécia simplesmente trocou de mão. Todas as rodovias e vias desta cidade, do caso do país, foram simplesmente invertidas. Então imagine-se o esforço institucional necessário para que a gente mude completamente. Antes a mão era a mão inglesa e em 67 a Suécia resolveu se adequar ao restante da Europa, né, permanecendo com a mão à direita. Então muda tudo, desde a sinalização, a cidade mudou, o país mudou. E isso fundamentalmente só foi possível a partir de uma articulação absolutamente forte, né, entre as várias instituições nos vários níveis de governo. No episódio de hoje, então, nós vimos quão importante é a eficiência das instituições que comandam a infraestrutura no nosso
país. Ok, pessoal? Então, muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.